Olá, pessoal. Essa é a nossa aula 10 de Ética das Virtudes 2. Tá? Nós estamos estudando principalmente Aristóteles, né? A quem a Ética das Virtudes, o nome de Aristóteles é que a Ética das Virtudes ficou ligada na história da ética ocidental. Então, a gente está trabalhando principalmente aqui Aristóteles, né? Todo mundo que veio depois passa a se referir a Aristóteles. Vamos ver se ele nos ajuda a entender, né? Quando se fala em virtude e quando se fala das virtudes que o juiz, o advogado, o promotor devem ter, né, nos seus códigos de ética respectivos, tá? Se a gente consegue entender isso filosoficamente, tá? Porque, obviamente, esses códigos não têm como missão dar uma definição filosófica, né? Isso cabe à academia. Vamos atrás do Aristóteles para nos ajudar, então. Qual é a definição de virtude do Aristóteles? Ele diz o seguinte: a virtude é uma disposição deliberativa que estabelece o justo meio em relação a nós, determinado segundo uma razão, um logos, um argumento, né, uma justificação, que seria válida para o prudente. Mas, professor, uma definição horrorosa, não entendi nada. Tá. Então, nós vamos ter que dissecar essa definição, analisá-la, né? Procedimento analítico agora, para ver o que Aristóteles quer dizer. Primeiro, ele diz assim: a virtude é uma disposição deliberativa. A gente viu que a virtude é uma disposição subjetiva. É uma disposição do sujeito. É um modo de ser e de agir. Tá? Disposição. A disposição é a característica, o estado do sujeito, que o leva a agir deste e não daquele modo. Alguém que tem a virtude da fortaleza, que a gente pode traduzir por coragem também, uma parte das vezes, ele tem a disposição de realizar atos de coragem. Tá? Alguém que tem a moderação, tem a disposição, tá, de quando num buffet não se servir 8 vezes. Também pode haver uma disposição má, né, que é um vício. Tá? Esse vai servir 10 vezes, né? Tem a disposição da gula, é uma qualidade da pessoa. Tá? Mas é uma disposição deliberativa, ou seja, não é uma disposição dada pelo instinto. Né? O guloso vai pelo instinto, ou, em alguns casos, como o meu, vai pela ansiedade. Tá? Mas não vai pela razão. Deliberação proairesis. A deliberação é o ato de ponderar razões rivais, que traz à luz a verdade no domínio prático. Uma definição aqui do Zingano, né? Tá? Então, ponderação. Vocês, né, alunos do século XXI já ouviram muito isso, né? Porque, não, tem que ponderar os direitos fundamentais. Tá? Direito à privacidade, ao direito à informação. Tem que ponderar o direito à liberdade e o direito à igualdade, tá? A ideia de ponderação, ou pondos, né, peso, ver qual é o peso, né? Agora eu devo estudar, devo trabalhar, devo jogar bola, tá? Ponderar razões rivais. Qual é o motivo? Não, tem que estudar porque qual é a razão? Porque eu vou ter prova. Tem que jogar bola porque ao final do campeonato o meu time precisa de mim. Quais são as razões? Qual é a razão mais forte? Tá? Traz à luz a verdade no domínio prático. A verdade não é uma coisa só dos cientistas, tá? Não é algo que pertence só ao âmbito da ciência, né? A verdade é algo que diz respeito às nossas vidas, ao modo falso de agir, né? Ou melhor, o modo mal de agir é aquele que se baseia numa falsidade. Tá? Se a verdade para mim é me servir, né? Se o meu bem consiste em que eu me sirva só uma vez, bom, a proposição que diz Luiz, sirva-se uma única vez, é uma proposição verdadeira. A proposição que diz, Luiz, sirva-se 10 vezes, é uma proposição falsa. Provavelmente eu não ponderei bem as razões. Tá? Essa minha disposição não é uma disposição deliberativa. Agora eu vou dizer, mas não tem a questão... Essa pessoa não age a partir da emoção? É verdade, sempre tem uma emoção, um sentimento. A gente não age a partir da pura razão. Mas para sentir uma emoção, é preciso tomar uma certa coisa sob certo ângulo. É preciso considerá-la de um certo modo. Por exemplo, eu vejo a pessoa fazer um gesto. Eu fiquei ofendido. Mas por que eu fico ofendido? Não pelo movimento, né? Um movimento que é feito no ar, por exemplo. Mas porque eu interpreto, pelo uso da razão, aquele gesto como sendo um gesto de desdém, de desprezo. Tá? Ou seja, mesmo que a gente haja, né, o impulso para agir venha da emoção, isso não se dá sem a razão. Porque essa emoção nasce de uma certa interpretação do mundo. Tá? Eu, por exemplo, fiquei com medo. Mas por que ficou com medo? O medo é um sentimento.
Ah, porque teve um barulho. É, mas você interpretou esse barulho como sendo um perigo. Tá bem? Então, sempre há um elemento cognitivo envolvido na emoção. Então, diz os enganos. Como as emoções se formam a partir de uma cognição, de um ato de conhecimento, ah, está aqui um perigo, ah, isso é um gesto de desdém, elas podem ser aperfeiçoadas pelo ato de dar razões. Logon didonai. Uma expressão clássica em grego. O que um cidadão faz na Assembleia do Povo? Logon didonai. Dar razões, né? Logos aqui é uma razão, tá? No sentido de um argumento ou uma justificação, tá bem? Olha, quando você tem medo de tudo, você vai num terapeuta e ele vai te dar razões, né, para que você veja várias coisas que você interpreta, tá? Que você tem medo porque você interpreta como sendo algo perigoso. O terapeuta vai te dar razões para você não interpretar como sendo algo perigoso, tá? Então, ou seja, ele vai moldar a tua emoção. Tá? Então, a deliberação é uma disposição deliberativa. Justo meio, mesotes. A virtude diz respeito às paixões, patê, em grego, né? E ações. E nelas se dão o excesso, a falta e o justo meio. É mais ou menos a ideia, se a gente não tivesse paixões, né? Na minha época eu assistia Star Trek, e havia um personagem que era o Dr. Spock, acho que não é da época dos pais de vocês, isso, né? Ou dos avós, em alguns casos. Tinha o Dr. Spock, que é um vulcaniano, e os vulcanianos não têm emoções. Isso, para Aristóteles, significa que eles não teriam virtude. Vejam, alguém que tem a virtude da coragem, é porque a paixão do medo, né? Paixão que não é no sentido só de paixão amorosa, óbvio, né? Que é como a gente utiliza na nossa linguagem corrente. As patê são as afecções, tudo aquilo que me afeta a gente vai ver em seguida, né? Ele tem a paixão do medo, mas ele sabe moderá-la ele consegue ultrapassá-la ou superá-la pelo uso da razão. Então, a virtude diz respeito, quando você tem uma paixão, que você fique no justo meio, que você tenha o medo como se deve. Não ter nenhum medo, tá? Pode ser um vício. A gente vai ver que é o vício do temerário. Ter muito medo é o vício do covarde. Mas o justo meio, né, ter o grau correto de medo nessa situação, bom, isso é ter virtude. Então, chamo de paixões, né, Aristóteles, que nós não podemos trazer por afecções, estados de ânimo, emoções, o apetite, a ira, o medo, o arrojo, a inveja, a alegria, o amor, o ódio, o desejo, o ciúme, a compaixão. A gente pode dizer a ambição também é uma paixão. Por que o pessoal, né, os corruptos, né, roubam tanto? Porque eles têm uma paixão, é coisa incrível, eles continuam roubando. Eu vi um caso de um funcionário público num outro estado, a pessoa tinha 44 imóveis no seu nome, com um salário completamente incompatível. Mas por que não comprou um imóvel para morar, ou dois, um outro para alugar, ou três, ou quatro? Não devia comprar nenhum, óbvio. Tá? Por que não tem limite? Essa paixão que é completamente ilimitada. Tá? A pessoa está completamente consumida por essa afecção, esse estado de ânimo. E, obviamente, não age mais com base em razão. Ela se tornou uma pessoa completamente viciosa. A gente vai ver isso depois, né? O vicioso. O justo meio é equidistante em relação aos extremos. O exemplo clássico que eu queria dar é do corajoso, né? Há dois extremos aqui na coragem. Né? O extremo superior é a temeridade, é não ter medo nenhum. E o extremo inferior é a covardia, é ter medo demais. A coragem é equidistante. Essa equidistância é a distância adequada, né? Essa equidistância, claro, não é uma distância matemática. Né? O justo meio não é o meio termo. Né? A coragem está mais próxima da temeridade do que da covardia. Tá? Mas fiquem com essa ideia de equilíbrio, né? Ok? De meio ponderado. Tá? Isso é o justo meio. Então, o que ele vai dizer? Sentir as emoções quando se deve, porque não somos vulcanianos, somos humanos, estamos sempre sujeitos a essas afecções, né? Sentir as emoções quando se deve. Em relação ao que se deve. Em vista de quem se deve. Pelo fim bom e do modo como se deve. Eis o que é ao mesmo tempo o justo meio melhor.
E isso é precisamente a virtude. Tá? Sentir as emoções quando se deve. É o momento de ter medo? Tá? Em relação ao que se deve. Realmente é um fator de medo? Em vista de quem se deve. Eu devo temer essa pessoa pelo fim bom, tá? A autopreservação, a preservação da comunidade e do modo como se deve, não o fim mal, né? O corrupto, no exemplo que a gente deu, né? Tem medo de que a corrupção termine. Isso é um fim mal que ele almeja, né? E do modo como se deve. Eis o que é ao mesmo tempo justo, meio melhor. E isso é precisamente a virtude. Então, voltando à definição lá de Aristóteles, a virtude é a disposição deliberativa que estabelece o justo meio. A virtude da fortaleza estabelece a quantia adequada ou racional de medo nessas circunstâncias. Tá bom? Em relação a nós, o justo meio não está na coisa, mas se dá em relação a nós. O justo meio da fortaleza não é o mesmo para uma criança e um policial. Né? E podemos virar a página aqui. Tá? Ou seja, da criança a gente exige que ela tenha fortaleza o suficiente para não ter medo de ir para a escola. De um policial a gente exige, né, fortaleza o suficiente para que ele exponha a vida pela segurança da comunidade. Então, em relação a nós, diz Aristóteles, né, o justo meio da moderação na comida não é o mesmo para um sedentário e um atleta profissional. Tá? Então, o justo meio, por isso que diz Aristóteles, né, a virtude estabelece o justo meio em relação a nós. Por isso que todo mundo tem que ser prudente. Tá? Porque cada um é que vai saber, na sua situação, qual é o justo meio para si. Razão, logos. Né? Segundo uma razão que seria válida para o prudente. Quando se aprende as razões pela qual se faz, por o que se faz, o que já se faz por hábito, tá? A pessoa é forte, mas não sabe por que ela deve ser forte. Né? A pessoa é justa, mas ainda não sabe por que ser justa. Ela paga as dívidas, mas não sabe exatamente por quê. Ocorre uma mudança não na disposição, que permanece a mesma, mas no modo de agir. A virtude moral que antes era natural torna-se agora virtude moral própria. Não fazemos mais o que faz o prudente, mas agora o fazemos como ele faz. Tá? Então a gente vai trabalhar um pouco isso. Né? Ou seja, tem, por exemplo, bandidos que são fortes, são corajosos. Né? Mas as razões que ele tem para ser corajoso, que é cometer o crime, ou ficar bem com a sua facção, não são as razões válidas para o prudente. Eu tenho que me perguntar, o motivo, a razão pela qual estou fazendo isso, seria aceitável para o prudente? Mas quem é o prudente? Frônimos, né? O prudente é aquele capaz de ver a verdade nos casos singulares, como se fosse sua norma, cânon ou medida, metron. Quem seria aquele que, aqui agora seria capaz de ver a verdade? E para mim deve servir então como medida, tal como seria, né, uma razão válida para o prudente. Vamos ver a definição de prudência aqui do Aristóteles, né? Não, aqui essa definição é do Zingano, né? Comentando Aristóteles. A prudência é a capacidade de encontrar, mediante a deliberação, ou seja, a ponderação de razões rivais, a solução certa para a ação presente, cujo fim é bom. Não pode ser um fim mau, assaltar, roubar, ser corrupto. De alcançar o justo meio no interior das circunstâncias nas quais a ação ocorre. Aqui e agora que eu vou ter que estudar para a prova, jogar bola e namorar, tá? O prudente pesa as razões rivais e, vendo a verdade nas circunstâncias em que se produz a ação, decide-se por isso, de preferência a aquilo. Tá? Ele vê a verdade, né? Então, o prudente é capaz de ver a verdade nos casos singulares. Isso é a definição do Aristóteles, né? Aqui é o comentário do Zingano. E ele decide-se por isso, de preferência aquilo. Pro-aireses, ele diz, como pro-choice, pro-life, né? O pro-aireses significa inclinar-se a isso, né? É uma razão deliberativa que prefere o que é verdadeiro em relação ao que não é verdadeiro. Prudência e virtude, tá? Qual é a relação entre prudência e virtude? Vejo que essa nossa aula é a aula de virtude, mas para Aristóteles não há virtudes morais sem a virtude intelectual da prudência. Quais são as três virtudes morais, que formam parte do eixo? As virtudes cardeais morais são justiça, fortaleza e moderação. A prudência é a virtude intelectual. E diz Aristóteles, né? Perdão, aqui é o comentário. Aqui é Aristóteles mesmo, né?
Há duas espécies de virtude, a natural e a autêntica, sendo que a virtude autêntica não se dá sem prudência, diz Aristóteles. Quando alguém faz não somente o que deve fazer, comentário nos engana, mas faz também em função das boas razões, então a virtude antes natural se torna a virtude autêntica. Há dois modos de ser virtuoso. A virtude natural, graças à qual realizamos o que devemos fazer. E a virtude moral autêntica, na qual ocorre a apreensão das razões. Mas isso se dá pela prudência, porque a prudência é justamente a apreensão de boas razões. A prudência é a faculdade das razões. Tá? É a faculdade de ponderar razões e decidir-se pro aireses, né? Escolha deliberada, pela melhor razão. Tá? Então, vou dizer assim, mas um bandido tem uma virtude, professor, ele é corajoso. Mas ele podemos dizer que ele tem uma virtude natural. Realmente, ele faz atos de coragem, ele se expõe ao perigo. Mas ele não tem uma virtude autêntica, porque ele não faz por boas razões. Ele não faz por um bom fim. Tá? Ou pegamos o caso do espartano, né? O espartano é corajoso? É corajoso. Tá? Claro que é corajoso. É só o que ele aprendeu. Mas ele é uma virtude natural que ele tem. Ou seja, uma disposição subjetiva que permite que ele enfrente perigos. Mas ele não tem uma virtude moral autêntica. Por quê? Porque ele não tem boas razões. As razões do espartano são as razões da dominação. Tá? Não são as razões da defesa da cidade. Ele não tem boas razões, tá, para realizar atos de coragem. Então, a virtude natural não é uma virtude desprovida de razões. Ela é somente desprovida de boas razões. A razão que ele dá para ser corajoso, o espartano, é de dominar os povos vizinhos, de escravizá-los. Não é uma boa razão, que caracteriza a prudência. Então, eles não têm prudência. Então, podemos dizer assim, os espartanos são virtuosos no sentido secundário. Eles são virtuosos do ponto de vista natural, mas não do ponto de vista autêntico, do ponto de vista próprio, daquele ponto de vista que leva à felicidade do ser humano. Então, a prudência diz respeito não somente ao que é bom fazer aqui e agora, mas também em relação à vida inteira do agente, em vista das suas múltiplas atividades, além de ter de levar em consideração o ambiente social e político em que se encontra. Tá? Não é só o que fazer aqui e agora. Eu quero ser um bom estudante, mas eu quero ser um bom estudante em função de ser um bom profissional depois. Tá? A prudência, isso vai dizer Aristóteles, não diz respeito a você tomar uma boa decisão na tua vida, mas a tua vida como um todo. Tu tem que tomar boas decisões agora, hoje à tarde, amanhã. Tem que dizer respeito a vida. Que tipo de pessoa eu quero ser? Eu estou projetando que tipo de profissional mais adiante, tá? Quando, ao estudar, eu faço isso ou aquilo. Né? Então, tem que também considerar que o ser humano, né, lembram, né, é um animal racional e é um animal comunitário. Qual é o impacto que isso tem para a minha comunidade? Eu estudo numa universidade pública. Tá? Isso é custeado pela população. Né? Eu não devo, quando eu estudo, eu não devo tomar isso em consideração. Vou estudar menos do que eu deveria. Ok? Bom, mas isso não é agir de um modo racional, não é uma boa razão. Tá? Não, eu vou agir pela lei do menor esforço. Não é uma boa razão. Tá? Por quê? Porque você não está realizando a tua natureza aqui comunitária. Não é a razão que o prudente consideraria válida. Tá? Então, além disso, as razões do prudente são sempre verdadeiras. Né? Lembram, né, a definição do Aristóteles? Né? O prudente vê a verdade nos casos singulares. Ele vê o que ele deve fazer aqui e agora. Tá? Então, vamos adiante. Né? Viramos a página sabendo que não há virtude autêntica sem prudência. Só uma virtude meramente natural. Conflito de deveres. No tocante às virtudes naturais, diz Aristóteles, né? Ou seja, é a virtude da pessoa que não é virtuosa, não tem as virtudes autênticas. Tá? Ela é virtuosa no sentido secundário. É a virtude sem a prudência. No tocante às virtudes naturais, pode ocorrer um conflito de deveres. Mas assim que se dá uma escolha deliberada, isso é uma apreensão de razões, eu apreendi as razões que o prudente teria aceito para agir nesse caso, ou deixar de agir, a virtude natural torna-se perfeita. E não é mais possível haver um conflito de deveres, pois a razão, prudência que aperfeiçoa cada uma das virtudes é a mesma que está em todas. Tá? Ou seja, há um conflito entre família por exemplo, e cidadania,
lembram o caso, né? Tem um filme chamado O Patriota, né? Com o Mel Gibson, que ele tem um conflito, ele tem 7 filhos, e ele não quer lutar na guerra de independência, por quê? Porque ele diz, e ele é um cara corajoso, todo mundo quer que ele lute, porque na luta contra, né, contra os... uma luta contra os franceses, né, contra os colonos franceses no Canadá, ele deu mostras de coragem. Então ele tem a virtude natural da coragem. Então todo mundo quer que ele se engaje, porque ele é um bom guerreiro. E ele diz, não, eu tenho 7 filhos, eu não posso lutar. Então tem um conflito de deveres. Os deveres em relação à pátria e o dever em relação à família. Entre a virtude da justiça, entre o que ele deve aos seus filhos, e a virtude da justiça, o que ele deve à comunidade. Mas isso é porque ele não é prudente. Né? Quando depois matam o filho dele, ele vê que ele não tem uma compreensão de todas as circunstâncias envolvidas. Naquela circunstância é impossível você manter a tua família, tá, sem libertar a pátria. Tanto que o filho dele é morto pelos ingleses. Né? Então, quando ele se torna um prudente, a virtude da coragem nele, que era meramente natural, era uma disposição de enfrentar o perigo, mas não por boas razões, tá? Agora ele consegue compreender a sua vida como um todo. Na sua vida como um todo, há um lugar para a família e há um lugar para a pátria. Mas nesse momento, tá? Nessa circunstância, a pátria exige, demanda dele uma entrega maior. Tá? Para excluir a família, não, para proteger a família. Tá? Agora que ele se tornou um prudente e ele consegue ver a totalidade da sua vida, a totalidade da situação, é que ele se tornou, agora a sua coragem tem boas razões, agora ele tem uma virtude autêntica. A conexão das virtudes autênticas, então. Então, a prudência é a habilidade para encontrar meios para fins que são bons. A habilidade para encontrar meios para fins que não são bons é a astúcia. Ah, mas o cara é um cara prudente. Não, não é prudente. O corrupto não é prudente. Ah, o corrupto faz desse jeito porque ele sabe que ele não vai ser preso mais adiante. Não, ele é astucioso, porque o fim dele não é bom. Tá? Visto que pertence à virtude moral por os fins moralmente bons, a prudência não pode existir sem a virtude moral. A prudência estabelece os meios para fins bons. O que são os meios? As ações. Tá? Mas quem é que quer o fim bom? É a virtude moral. Tá? A virtude moral é a disposição, eu quero um ato de coragem. Mas a prudência vai dizer o que é a coragem aqui e agora. Tá? Ora, se eu tenho a prudência, eu tenho que ter a prudência sempre. Isso significa que as virtudes morais autênticas não podem existir sem a prudência. Melhor dizendo, volta ao argumento. Né? A prudência não pode existir sem fins morais. Por quê? Se a prudência diz respeito às ações, e as ações visam o fim, quem quer o fim é a virtude moral. A virtude moral, como é que a gente define, como é que os romanos definiam a justiça? A justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu ius. Tá bom, então é querer o fim, é querer o justo de cada um. Tá? Mas a prudência, a jurisprudência, a ciência do direito vai dizer o que é devido a cada um nesse caso. Mas a pessoa quis o fim. Então é impossível ser prudente sem a virtude moral. Mas é impossível ter a virtude moral autêntica sem a prudência. Isso, nesse sentido, tá? Quem tem uma virtude autêntica tem várias. Por quê? Porque a pessoa tem a prudência. Mas não necessariamente todas. Pois pode acontecer que as circunstâncias do exercício de alguma delas não se faça presente. A pergunta é, tá? Quem tem uma virtude tem todas? Não. Quem tem uma virtude vai ter a maioria. Quem tem uma virtude autêntica. Por quê? Porque a prudência diz respeito à vida humana como um todo. Então a pessoa tem que ter a justiça, tem que ter a fortaleza, tem que ter a moderação. Mas ela pode não ter alguma virtude, por exemplo. Tá? Aristóteles, como exemplo de uma virtude, a magnificência. Tá? Você fazer grandes gastos em obras públicas, que era como os ricos atenienses, tá? Compreendiam o seu papel de ricos dentro da comunidade. Mas quem não é rico jamais vai poder exercer esse tipo de virtude. Então, a pessoa não precisa ter todas as virtudes, porque algumas delas podem não ocorrer o exercício, pode não ocorrer a circunstância em que o exercício dela vai se dar. E a gente vai ver que a virtude se adquire pelo hábito. O cara é ladrão, mas é bom pai de família. Tá?
aí você vê que as coisas estão desconexas. As virtudes dele de bom pai de família são virtudes meramente naturais, não são virtudes autênticas. Porque as virtudes autênticas seriam se ele tivesse prudência. Mas quem é prudente não é ladrão. Tá? Então, aqui, a pessoa pode ter virtudes naturais, várias virtudes naturais, pode ter só uma virtude natural. Mas se ela tiver uma virtude autêntica, ela vai ter mais de uma. Tá? Porque a virtude autêntica requer a prudência. E a prudência requer que você age racionalmente na totalidade da tua vida. Então, provavelmente, né, você vai ter, em relação ao prazer, você vai ter a virtude da moderação, e na questão de enfrentar os riscos, os perigos, as dificuldades, você vai ter a fortaleza. Em algum grau, você vai ter que ter isso. Tá bem? Então, essa é a tese, a famosa tese da conexão das virtudes. Tá? Ah, mas a pessoa é tão boa, tão generosa, depois descobri que era corrupto. Já vieram me dizer isso. Né? Bom, então a pessoa não era generosa ou boa no sentido autêntico do termo. Tá? Ela tinha uma mera virtude. Se ela tinha uma disposição de dar coisas para os outros, ainda que seja o seu dinheiro roubado, tá? Ela era uma disposição, uma virtude meramente natural, não era uma virtude autêntica, porque não era acompanhada de prudência. A pessoa não sabia as razões pelas quais ela estava sendo generosa. Ela não tinha boas razões. Tá? Ser generosa com o dinheiro roubado não é uma boa razão. E vejam, uma coisa que teria que ser melhor explorada, essas boas razões devem contar dentro da totalidade de uma vida. Tá? Não há boas razões só aqui e agora. Eu tenho que dizer que tipo de pessoa eu quero ser. Tá? E para isso eu tenho que dizer, olha, né, eu tenho que determinar o que é ser um bom cidadão, o que é ser um bom profissional, o que é ser um bom membro de família, um bom amigo, etc. Tá bom? Virtude e caráter. Aquisição da virtude, o hábito. Como é que eu adquiro a virtude? A frase de Aristóteles. O que temos de aprender a fazer, aprendemos fazendo. Por exemplo, nos fazemos construtores de casas construindo casas e citaristas tocando cítara. Assim nos tornamos justos praticando atos de justiça, moderado praticando atos de moderação e corajosos praticando atos de coragem. Os hábitos geram-se pela reiteração de atos semelhantes. Ninguém nasce justo, torna-se justo. Tá? Mas como é que a pessoa se torna justa? Como é que ela cria essa disposição subjetiva? Ela cria essa disposição subjetiva pela reiteração de atos. Tá? É como se a pessoa criasse o seu próprio caráter, tá bem? Ou seja, você se torna aquilo que torna fácil você fazer aquilo que deve fazer. Tá bem? Quem é que faz atos de justiça com facilidade? A pessoa justa. Mas como é que ela se torna uma pessoa justa? Realizando atos de justiça. Tá bem? Então, o que temos de aprender a fazer, que é aprender a fazer atos de justiça, aprendemos fazendo. Fazendo de que modo? Fazendo atos de justiça. E assim nós tornamos uma pessoa que vai fazer esses atos com facilidade. Porque vai derivar dessa segunda natureza, que é a nossa natureza moral. Essa natureza que nós adquirimos pelas nossas escolhas e pelos nossos atos. Bem e caráter. Tal como cada um é, assim as coisas lhe aparecem como bem. Né? Para a pessoa virtuosa, o que lhe aparece como bem é um bem verdadeiro. Para a pessoa má, qualquer coisa aparece como bem. Vamos ver essa história do bem aparente. Tá? Vamos ver o comentário dos enganos. Acabei de ler uma frase do Aristóteles. Olha, para a pessoa boa, as coisas aparecem como bem. Para a pessoa boa, tá? O ato de honestidade aparece como um bem. Para a pessoa má, o ato de honestidade aparece como um prejuízo. Né? Então, qualquer coisa aparece como bem. O bem aparente, fenômeno ágaton, é uma condição necessária para que algo figure como bem. Fenômeno, aquilo que me aparece. Por exemplo, que algo figure como um fim. Seja o fim de uma pessoa imoral, seja o fim do prudente. Para eu agir, alguma coisa tem que me aparecer como bem. Tá? Para que a gente busque um fim, é preciso que ele tome algo como bem, ver algo como algo, ver um ato de honestidade como uma coisa boa, não como um prejuízo para mim. Ver o ato de pagar imposto, tá? Não como um prejuízo. Certo tipo de... É sempre como um prejuízo. Tá? Mas o que diz aqui os enganos? E com isso a gente vira a página. Tá? Ver algo como bem. Então, o bem aparente é essencial para a ação. Tá?
O que a pessoa vulgar, a pessoa má considera um bem, não é um bem verdadeiro. O que a pessoa virtuosa considera um bem, é um bem verdadeiro. Tá? Então, tal como alguma coisa... Então, como é que diz Aristóteles? Eu vejo o fim dependendo do tipo de pessoa que eu sou. Se eu achar uma carteira na rua, tá? Eu vou achar que é um bem para mim embolsar o dinheiro se eu for uma pessoa má. Eu vou achar que é o meu fim devolver a carteira, né? E eu vou ver isso como um bem, tá? Se eu for uma pessoa boa. Aí o que o pessoal diz? Mas então a pessoa que se tornou má, a pessoa que ela é, por ser má, vê sempre, tá? O bem aparente é algo que não é um bem verdadeiro, porque ela é má e vê qualquer coisa como um bem. Tá? Ela não tem culpa. Aí é que tem uma outra coisa que a gente tem que... não, mas o cara ele aprendeu assim, ele ficou assim, e assim virou. Agora, tudo que ele vê atravessado. Tá? Todo bem que ele visa, e o bem aparente é sempre condição da ação moral, mesmo, ou seja, né, o agente só age em vista de um bem que ele vê como bem, mas a pessoa vê como bem. Para a pessoa ver algo como bem, depende do tipo de pessoa que ela é. Quem pôs o óculos verde verá tudo verde, quem pôs um óculos vermelho verá tudo vermelho. Tá bem? Então vai dizer, mas o problema então não está mais na pessoa agora, porque ela não tem mais como sair dessa, ela não é mais responsável. Bom, vamos ver então outro tópico, né? A prioridade da ação sobre a disposição. Cada um é responsável pelo seu caráter. Cara, se hoje eu estou vendo a carteira caída na rua, e tem o documento, tem o endereço da pessoa, como dinheiro para embolsar, eu sou responsável por isso. Mas isso é imediato. Não, mas eu tenho uma prioridade da ação em relação à disposição. Eu, pelas minhas ações, me tornei o tipo de pessoa que vê o dinheiro do outro como algo a ser apreendido, tá? Como algo a ser, digamos assim, conservado para si. Então, Aristóteles diz, lá onde depende de nós agir, depende de nós também não agir. E lá onde depende de nós dizer sim, depende de nós também dizer não, perdão. Depende de nós também dizer sim. Eu sou senhor dos meus atos. Tá? Mesmo o mau caráter poderia, uma vez na vida, decidir. Não dependeu dele embolsar o dinheiro, então também depende dele, naquele momento, devolver o dinheiro. A gente não vê algumas pessoas más que, por acaso, de repente fazem uma coisa boa? É porque depende de nós agir ou não agir, depende de nós dizer sim ou não, em todo momento. Então diz agora o comentário, né, do Zingano. Já que somos senhores de cada ação, e dado que as disposições se criam com base na repetição de atos em uma mesma direção, em certa medida nós somos responsáveis das nossas disposições, que nos levam a ver as coisas de um certo modo. Eu, pela minha reiteração de atos, me tornei uma pessoa de injusta. Tá? Eu coloquei um óculos que vê como bem atos de injustiça. Mas eu cheguei a isso pelos meus atos. Então eu sou responsável por hoje ver as coisas desse modo. Então, essas disposições constituem o que podemos chamar de segunda natureza, a natureza prática do agente. O que nos aparece em função da nossa natureza, a pessoa injusta vai ver o injusto como bem, a pessoa justa vai ver o justo como bem, tá? O fim nos aparece em função da nossa natureza. Né? O fim para o ladrão vai aparecer como roubar. Mas nós somos autores da nossa natureza prática, caráter. Então, nessa mesma medida, nós somos também responsáveis dos fins que nos aparecem. Naquele momento eu vi isso como um fim, mas é a minha disposição, não posso fazer nada. Tá? Lembram, né, a parábola do sapo e da rã? Perdão, do sapo e da rã. Do sapo e do escorpião. O escorpião pede carona para o sapo para atravessar o rio. E a rã diz, você é meu inimigo natural. Tá? Você, se for colocado em cima, se eu te der carona, você vai me ferroar. Diz, não, mas é uma estupidez ferroar. Porque eu iria para o fundo do rio, porque eu não sei nadar. Ela falou, tem razão, sobe aí. No meio do rio, o sapo ferrou ela. Daí ela diz assim, mas nós dois vamos morrer, por que você fez isso? Ele diz, é minha natureza. Fazer uma leitura aristotélica dessa fábula, o que a gente pode dizer?
Cara, se naquele momento, tá, o escorpião já não saiu ferroando, ele decidiu não ferroar. Tá? Então, claro, no reino animal é diferente, né? Uma leitura aristotélica da fábula é que o escorpião teria se tornado alguém que ferrou de tanto dar ferroada em rãs. Agora ele é responsável por não conseguir mais não dar ferroadas. Ah, mas eu sou guloso, eu vejo comida, tá? Eu tenho que cair matando, eu não consigo mais. É uma disposição minha, o que eu vou fazer? Eu vejo a comilança como um bem. Mas lá atrás você começou cedendo, e depois sucedeu de novo, e depois sucedeu, aí tu adquiriu uma disposição. Então agora, se você está vendo, tá, a comilança como um bem, é porque você se tornou assim por tuas decisões que foram livres. Então você responde por aquilo que ocasionou, por aquilo que resultou no teu próprio caráter. Então nós somos responsáveis pelos nossos caracteres, né? Em certo sentido, somos autores dos nossos fins. O fato de querer ver alguma coisa como fim depende da nossa natureza. Mas a nossa natureza foi construída por nós através de uma série de atos. E para cada ato eu sempre fui livre para dizer sim ou não, agir e não agir. Então eu sou responsável pela disposição. Vamos só reforçar com uma última citação dos enganos, né? A ação precede e prevalece sobre a disposição. Ambas são teses sustentadas na Ética Nicômaco 2, né, o segundo livro da Ética Nicômaco. Pode custar muito ao homem prudente cometer uma injustiça. O homem perverso pode muito dificilmente agir bem, porque a disposição deles é contrária a isso. Mas um e outro podem sempre agir contrariamente aos seus hábitos, e assim lentamente mudar a sua disposição. Pessoa justa pode cometer um ato de injustiça agora. Foi difícil para ela cometer uma injustiça, porque a disposição dela era contrária. Depois ficou mais fácil, depois ela se tornou uma pessoa injusta. A pessoa injusta pode fazer o contrário. Cometer um ato de justiça foi dificílimo, porque é contrário à disposição. Mas se ela sempre pode, ela sempre é livre para agir contra a sua disposição, contra o seu hábito. E ela faz um ato de justiça de novo, e ela se transforma. Tá? Está em nossas mãos o tipo de pessoa que nós queremos ser. Tá? E não podemos esquecer, em cada ato estamos construindo o nosso caráter. E a partir de um certo momento vai ficar muito difícil agir de um modo diferente. Tá? Os tipos de caráter, então, o virtuoso, o acrático e o vicioso. O virtuoso é aquele que possui a disposição de agir virtuosamente. Então faz atos de virtude com facilidade e desejosa, inclusive com prazer. Acrático é aquele que, sabendo qual é o ato de virtude, não consegue praticá-lo. A gente diz assim, né? Não tem força de vontade. Ele sabe que não deve cair matando no bolo de chocolate, mas é uma pessoa gulosa. Sabe que. Ela não diz que é certo. Ela sabe que é errado. Tá? Mas mesmo assim faz. É o acrático. Vicioso é aquele que possui a disposição de praticar o vício. Não distingue mais o bem do mal. Para ele cair matando é um bem. Eu me lembro de falar para um colega meu que tinha um sobrepeso enorme, né? E eu também tenho sobrepeso. Eu dizia para ele, pô, tu vê que é difícil, né? A gente tem que estar numa sese constante, se cuidando o tempo todo, depois de uma certa idade. Ele disse, não, tem que tirar tudo na ginástica. Claro que quem é que consegue fazer 4, 5 horas de ginástica por dia? Nós comemos mais calorias numa refeição do que um Neandertal comia numa semana. Tá? Quem é que vai conseguir fazer tanta ginástica? Claro que nem eu, nem ele tirava na ginástica, mas o cara achava certo cair matando. Então a pessoa já tinha se tornado viciosa. Eu não sou uma pessoa virtuosa, mas eu sou um acrático. Eu sei que isso está errado. Tá? Então, o vicioso já perdeu a noção do bem e do mal. Quando a gente vê a história desses corruptos, né, que estão nas páginas dos jornais, aí, desses grandes escândalos de corrupção, cara, o cara fazia isso há 20 ou 30 anos. Ele fazia isso com uma facilidade incrível. Ele achava que isso é o certo fazer. Ensinava os filhos. Você vê quando os corruptos fazem corrupção, está envolvido a mulher, está envolvido o filho, está envolvido o sobrinho. Eles ensinam os outros a fazer isso. Tá? Ensinam os seus filhos. Né? Ou seja, porque eles acham certo. Eles já perderam a noção do certo e errado. Tá? Por uma reiteração de atos. Ah, professor, mas agora não são mais responsáveis. São responsáveis. Porque se eles veem o ato mal como sendo bem, é porque eles se tornaram, por livre disposição, por livre decisão, o tipo de pessoa que vê o mal como bem. A acrasia. Mas vamos nos deixar ter o acrático, porque eu acho que a maior parte da humanidade está no nível do acrático. Né? Há uma pessoa que se desvia da reta razão, por exemplo, na busca de prazer, por causa de uma paixão, diz Aristóteles. Né?
de modo a não agir segundo a reta razão, mas não é dominado de tal modo que esteja convencido de que deve buscar ilimitadamente tais prazeres. Esta é a pessoa acrática, tá? Pô, comeu bolo de chocolate uma vez, detonou uma vez, mas ela não está convencida. Tá? Ela se desviou da reta razão, porque ela foi naquele momento, né? Como a gente está fazendo dieta, né? A gente se conserva uma parte do tempo, de repente cai. Porque naquele momento a paixão obnubilou a razão, obscureceu a razão, a gente não conseguiu deliberar tal como o prudente o faria, tá? E agiu mal. Mas a gente sabe que fez errado, e depois se sente culpado. A acrasia é uma contradição prática, né? Comentário do Zingan. O ser humano acrático reconhece objetivamente P como dever, mas não o acata subjetivamente, pois realiza o seu contrário. Pô, eu sei que eu não devo comer o bolo de chocolate, mas eu como. Tá? Então, subjetivamente, né, eu não ajo de acordo com as razões que eu considero que são objetivas, que são verdadeiras e válidas por prudente. Isso é essencial no fenômeno da acrasia. Sabemos no momento em que estamos fazendo que não deveríamos fazer o que estamos fazendo. Tá? Com isso, a gente troca a página. E chegamos à bibliografia, né? Aqui tem duas frasezinhas no final, né? Um apêndice, ok? E encerramos aqui a aula de hoje.